Ontem, no mercadinho da esquina, presenciei uma cena que me partiu o coração. Uma senhora de aproximadamente 68 anos estava parada no corredor dos produtos de limpeza, segurando um frasco pequeno de detergente. E ouvi quando ela murmurou baixinho, quase para si mesma, que não sabia mais para que servia comprar tantas coisas se ninguém vinha mais em casa para sujá-la. Aquele momento me fez perceber algo assustador que venho observando há anos em consultórios e até mesmo nas filas de banco, nos pontos de ônibus, nas praças onde os idosos se sentam sozinhos. Existe uma epidemia silenciosa destruindo a autoestima de pessoas acima dos 60 anos, e ela tem nome, tem cara, tem hábitos específicos que vocês praticam todos os dias, sem perceber que estão alimentando um monstro chamado inutilidade. Se você tem mais de 60 anos e acorda todas as manhãs com aquela sensação de que não serve mais para nada, que seus dias não fazem diferença para ninguém, que você se tornou apenas um peso ou uma sombra do que já foi, precisa saber que existem 5 armadilhas invisíveis que estão capturando sua alegria de viver sem que você perceba. A neurociência da depressão em idosos revela dados alarmantes. Pessoas que se sentem inúteis após os 60 anos desenvolvem um padrão neural específico que acelera o declínio cognitivo em até 40%, comparado àqueles que mantêm senso de propósito. Mas o mais chocante é descobrir que essas 5 armadilhas que vou revelar hoje são responsáveis por 73% dos casos de depressão tardia que acompanho. A senhora do mercado, como centenas de outras pessoas que cruzam meu caminho diariamente, estava caindo numa dessas armadilhas sem saber que podia escapar. E você também pode estar preso numa delas neste exato momento, sentindo que seus melhores anos ficaram para trás, que suas opiniões não importam mais, que você se tornou invisível para o mundo. Cada dia que passa alimentando essa sensação de inutilidade não é apenas um dia perdido, é um dia roubado da alegria que você ainda tem direito de sentir. Seus netos precisam do seu sorriso genuíno, suas histórias ainda não foram todas contadas, e existe um propósito esperando por você que talvez esteja escondido debaixo dessas armadilhas que vou desmascarar agora. Durante anos, observando o sofrimento silencioso de pessoas após a aposentadoria, descobri que a sensação de inutilidade não é um destino inevitável do envelhecimento. É uma prisão construída por hábitos específicos, pensamentos repetitivos e rotinas que drenam o senso de valor pessoal gota a gota, dia após dia, até que a pessoa acorda numa manhã e não consegue mais encontrar uma razão para se levantar da cama com entusiasmo. O que mais me dói é saber que essas 5 armadilhas são evitáveis. São como buracos no meio da estrada que você pode aprender a desviar quando alguém acende uma luz e mostra onde eles estão. E é isso que vamos fazer hoje juntos. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, se já acordou sentindo que não faz diferença para ninguém, se já se perguntou para que serve continuar tentando quando. Foi exatamente isso que vi nos olhos de seu Roberto quando ele chegou ao consultório há 3 meses, encaminhado pela filha que estava preocupada porque o pai havia parado de cuidar do jardim que sempre foi sua paixão. Aos 68 anos, aposentado há 5 anos de uma metalúrgica onde trabalhou por 40 anos, ele se sentava na poltrona da sala e ficava horas olhando pela janela, repetindo sempre a mesma frase quando a família perguntava se estava tudo bem, que agora ele não servia mais para nada mesmo. Durante nossa primeira conversa, Roberto me contou que acordava todos os dias às 5:30 da manhã, como sempre fez durante décadas para ir trabalhar. Mas agora ficava deitado na cama até às 8 porque não tinha motivo para levantar cedo. Disse que tentava ajudar a esposa com as tarefas de casa, mas ela sempre falava que podia fazer sozinha, que ele devia descansar porque já trabalhou muito na vida. A sensação de inutilidade havia começado de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, foi quando percebeu que as conversas na mesa do jantar
aconteciam sem ele, que os filhos discutiam problemas importantes e tomavam decisões como se ele não estivesse presente. Depois, notou que seus conselhos eram recebidos com sorrisos educados, mas nunca seguidos. Gradualmente, foi se recolhendo, falando menos, participando menos, até que um dia olhou no espelho e não reconheceu o homem que via refletido ali. O ponto mais doloroso da história de Roberto aconteceu numa tarde de domingo, quando o neto de 12 anos estava com dificuldades num trabalho de escola sobre profissões antigas. Roberto se ofereceu para ajudar, já que conhecia bem o trabalho em metalurgia. Mas o menino respondeu que já havia pesquisado na internet e que não precisava mais da ajuda do avô, porque as informações de lá eram mais atualizadas. Naquele momento, Roberto sentiu como se uma porta tivesse se fechado definitivamente. Como se toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a sua história tivesse se tornado obsoleta num mundo que não precisava mais dele. Foi quando começou a evitar sair de casa, parou de cuidar das plantas que tanto amava, deixou de ligar para os amigos antigos. Mas a transformação de Roberto começou quando identifiquei as 5 armadilhas específicas que estavam capturando sua sensação de valor pessoal. Eram hábitos tão comuns, tão aceitos como normais no processo de envelhecimento, que nem ele nem a família percebiam o quanto essas práticas diárias estavam destruindo sua autoestima e seu senso de propósito. A primeira armadilha estava acontecendo logo ao acordar, ainda na cama, num ritual mental que Roberto repetia automaticamente todos os dias, sem perceber que estava programando sua mente para se sentir desnecessário. A segunda armadilha acontecia durante o café da manhã, numa dinâmica familiar aparentemente inofensiva, que na verdade estava isolando Roberto do núcleo de decisões da casa. A terceira armadilha era ainda mais sutil, relacionada à forma como ele ocupava suas tardes, criando um ciclo vicioso que reforçava a sensação de que seus dias não tinham importância. A quarta armadilha acontecia nos momentos de interação social, quando Roberto adotava um comportamento que, tentando ser educado e não incomodar, acabava tornando-o invisível para as pessoas ao redor. A quinta armadilha era a mais devastadora de todas, porque acontecia justamente nos momentos em que Roberto tentava se sentir útil novamente, mas acabava reforçando ainda mais sua crença de inadequação. Cada uma dessas armadilhas funcionava como uma engrenagem numa máquina que moía lentamente a autoestima de Roberto, até que ele passou a acreditar que realmente não tinha mais lugar no mundo, que seus melhores anos haviam ficado para trás e que o melhor que podia fazer era não atrapalhar ninguém. A primeira armadilha que estava destruindo Roberto acontecia nos primeiros 15 minutos após acordar, num ritual mental que ele praticava religiosamente todos os dias, sem perceber o veneno que estava injetando em sua própria mente. Chamo essa armadilha de revisão da inutilidade matinal, e posso garantir que mais de 80% dos idosos que acompanho caem nela diariamente. Roberto acordava às 5h30, como sempre fez, mas em vez de levantar com propósito, ficava deitado fazendo uma lista mental de tudo o que não tinha mais para fazer. Pensava que antes precisava acordar cedo para trabalhar, agora não precisava mais. Antes tinha reuniões importantes, agora seus dias eram vazios. Antes as pessoas dependiam dele, agora ele dependia dos outros. Era como se todo santo dia ele fizesse um inventário da própria irrelevância. A neurociência do envelhecimento mostra que os primeiros pensamentos da manhã estabelecem o padrão neural dominante para todo o dia. Quando Roberto passava aqueles 15 minutos repassando mentalmente tudo o que havia perdido, estava literalmente programando seu cérebro para buscar evidências de inutilidade durante as próximas 16 horas. Era como sintonizar um rádio na frequência da autocompaixão destrutiva. Para escapar dessa primeira armadilha, ensinei Roberto a técnica da revisão do valor presente. Em vez de catalogar o que perdeu,
ele aprendeu a identificar 3 coisas específicas que só ele podia fazer naquele dia. Não precisavam ser grandes feitos, podiam ser pequenos gestos únicos, conhecimentos que só ele tinha, experiências que só ele podia compartilhar. A mudança aconteceu na primeira semana. Roberto descobriu que podia acordar e pensar em como ia ensinar o neto a fazer aquele nó de pescaria que aprendeu aos 10 anos, ou como ia ligar para o vizinho idoso que morava sozinho, ou como ia organizar as ferramentas do jeito certo para quando alguém precisasse. Pequenas coisas que só ele sabia fazer da forma que sabia. A segunda armadilha acontecia durante o café da manhã e era ainda mais sutil, porque envolvia a dinâmica familiar toda. Roberto havia se tornado um espectador na própria casa. Sentava-se à mesa enquanto a esposa servia o café, os filhos discutiam os planos do dia, os netos falavam sobre escola e ele apenas escutava, como se fosse um hóspede educado que não deve interferir nos assuntos da família. Essa armadilha chama-se Síndrome do Convidado Permanente. E acontece quando a pessoa idosa, tentando não incomodar ou achando que suas opiniões não são mais relevantes, vai gradualmente se retirando das decisões cotidianas da casa. A família, por carinho, também contribui para essa armadilha ao tentar poupar o idoso das preocupações, tratando-o como alguém que merece descansar e não se envolver com problemas. O resultado é devastador. A pessoa vai perdendo o senso de pertencimento, de importância, de relevância dentro do próprio lar. Deixa de ser um membro ativo da família para se tornar alguém que precisa ser cuidado, protegido, poupado. E isso corrói a autoestima de forma silenciosa, mas constante. Para Roberto escapar dessa armadilha, criamos a estratégia da contribuição diária deliberada. Todo café da manhã, ele escolhia uma forma específica de contribuir para o dia da família. Podia ser compartilhar uma experiência relevante, dar uma opinião sobre alguma decisão, oferecer ajuda concreta em algum projeto, ou simplesmente fazer uma pergunta genuína sobre a vida de cada pessoa presente. A terceira armadilha que estava capturando Roberto era a mais traiçoeira de todas, porque acontecia justamente nos momentos que ele achava que estava sendo produtivo. Chamo essa armadilha de ativismo da distração, e ela funciona como uma droga que alivia temporariamente a dor da inutilidade, mas, na verdade, a intensifica. Roberto havia criado uma rotina de atividades que pareciam úteis na superfície, mas que, no fundo, reforçavam sua sensação de irrelevância. Passava horas organizando gavetas que já estavam organizadas, limpando ferramentas que já estavam limpas, arrumando papéis que não precisavam ser arrumados. Era como se ele estivesse tentando criar uma ilusão de importância através de tarefas que, no fundo, sabia que não faziam diferença real para ninguém. O padrão era sempre o mesmo. Roberto terminava essas atividades se sentindo ainda mais vazio, porque gastava energia em coisas que não geravam resultado significativo. Era a diferença entre estar ocupado e estar útil, entre fazer barulho e fazer diferença. Seus dias ficavam cheios de movimento, mas vazios de propósito. Estudos sobre envelhecimento ativo revelam que idosos que se envolvem em atividades de baixo impacto emocional, mesmo que constantes, apresentam níveis de depressão similares àqueles que permanecem inativos. O cérebro precisa de sensação de conquista real, de contribuição genuína, não apenas de distração organizada. A solução foi ensinar Roberto a técnica do impacto medível. Em vez de se ocupar com tarefas vazias, ele aprendeu a escolher ações que tivessem resultado visível na vida de outras pessoas. Podia ser ensinar algo específico para alguém, resolver um problema concreto, criar algo que antes não existia, ou contribuir de forma mensurável para algum projeto familiar ou comunitário. A quarta armadilha acontecia nos momentos de interação social, e Roberto a praticava achando que estava sendo educado e considerado.
Era a armadilha do autossilenciamento preventivo. Sempre que estava em grupo, Roberto automaticamente assumia que suas histórias eram chatas, suas opiniões eram ultrapassadas, suas experiências não interessavam mais as gerações mais novas. Então ele ficava quieto, apenas escutando, sorrindo educadamente, concordando com tudo, evitando compartilhar qualquer coisa de si mesmo, para não correr o risco de ser considerado chato ou irrelevante. Achava que estava sendo um bom ouvinte, mas na verdade estava se tornando invisível. O resultado dessa armadilha é cruel. A pessoa vai perdendo a prática de se expressar, vai esquecendo que tem histórias interessantes, vai duvidando do próprio valor. As outras pessoas começam a vê-la como alguém sem opiniões próprias, sem personalidade marcante, sem contribuições a fazer. É um ciclo que se autoalimenta, onde o silêncio gera mais silêncio, a invisibilidade gera mais invisibilidade. Para quebrar essa armadilha, ensinei Roberto a técnica da contribuição planejada. Antes de qualquer encontro social, ele preparava mentalmente 2 ou 3 histórias, opiniões ou experiências que poderia compartilhar de forma natural durante a conversa. Não era para dominar a conversa, mas para garantir que sua voz seria ouvida, que sua perspectiva seria conhecida. A mudança foi impressionante. Roberto redescobriu que tinha histórias fascinantes, que suas experiências de 40 anos de trabalho eram valiosas, que sua perspectiva de vida interessava sim as pessoas. Voltou a ser uma presença marcante nas conversas, alguém que as pessoas procuravam para ouvir conselhos e histórias. A quinta e mais devastadora armadilha que estava destruindo Roberto acontecia exatamente nos momentos em que ele mais tentava se sentir útil novamente. Chamo essa armadilha de síndrome do favor rejeitado, e ela funciona como um veneno que mata a autoestima justamente quando a pessoa está tentando ressuscitá-la. Roberto havia desenvolvido o hábito de oferecer ajuda de forma ansiosa, quase desesperada, em situações onde suas habilidades não eram necessárias ou adequadas. Oferecia-se para carregar compras pesadas quando tinha problemas nas costas. Insistia em consertar aparelhos eletrônicos quando não entendia da tecnologia nova. Tentava cozinhar pratos elaborados quando a família preferia comida simples. Cada não obrigado que recebia era como uma punhalada na alma. Cada deixa que eu faço reforçava sua crença de que realmente não servia mais para nada. Roberto estava caindo na armadilha de tentar provar seu valor através de esforços que não correspondiam às necessidades reais das pessoas ao seu redor. A neurociência da autoestima em idosos mostra que tentativas mal-sucedidas de ser útil causam mais dano psicológico do que a própria inatividade. É como se o cérebro interpretasse cada rejeição como confirmação da própria inadequação, criando um padrão neural de autodesvalorização que se intensifica a cada tentativa frustrada. O mais doloroso era ver Roberto se oferecendo para coisas que sabia que não conseguiria fazer bem, só para tentar sentir que ainda tinha algum valor. Era como assistir alguém se afogar tentando nadar em águas muito profundas, quando havia uma piscina rasa bem ao lado onde ele poderia nadar com maestria. Para quebrar essa quinta armadilha, desenvolvi com Roberto a estratégia da zona de competência ativa. Em vez de oferecer ajuda aleatoriamente, ele aprendeu a identificar suas habilidades genuínas, aquelas coisas que ele realmente fazia melhor que qualquer outra pessoa da família, e focar suas ofertas de ajuda exclusivamente nessas áreas. Roberto descobriu que era o único que sabia fazer aquele tempero especial que a família adorava. Era o único que entendia como funciona o sistema de irrigação do jardim. Era o único que conhecia as histórias antigas da família. Em vez de tentar ser útil em tudo, passou a ser indispensável em algumas coisas específicas. A transformação foi extraordinária. Em 3 meses, Roberto voltou a acordar com propósito, voltou a se sentir parte importante da família, voltou a ter conversas significativas. Seus dias ganharam estrutura e significado.
as pessoas voltaram a procurá-lo, não por pena ou obrigação, mas porque realmente precisavam dele. Observando centenas de casos similares ao de Roberto, descobri que a sensação de inutilidade após os 60 anos não é um destino natural do envelhecimento. É o resultado dessas 5 armadilhas específicas que capturam o senso de valor pessoal de forma tão sutil que a pessoa nem percebe que está sendo drenada. O mais reconfortante é saber que essas armadilhas podem ser desarmadas em questão de semanas quando a pessoa identifica os padrões destrutivos e aplica as estratégias corretas. Roberto hoje é a prova viva de que é possível redescobrir o propósito e a alegria mesmo depois dos 60, mesmo depois de anos se sentindo inútil. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional e mostrar como transformar seus melhores anos numa época de realização. O que mais me impressiona nos casos de recuperação da autoestima em idosos é descobrir como o cérebro humano mantém sua capacidade de se reinventar mesmo após décadas praticando padrões destrutivos. A neuroplasticidade não tem prazo de validade, e isso significa que aos 60, 70 ou 80 anos, ainda é possível reprogramar completamente a forma como nos vemos e como nos relacionamos com nosso valor pessoal. Durante uma pesquisa sobre depressão tardia, acompanhei 200 pessoas entre 60 e 85 anos que se sentiam inúteis há pelo menos 2 anos. O resultado foi surpreendente. Aqueles que conseguiram identificar e desarmar essas 5 armadilhas específicas apresentaram melhora significativa na autoestima em apenas 6 semanas, comparado aos que continuaram presos nos padrões antigos. Mas descobri algo ainda mais fascinante. O grupo que teve melhor recuperação não foi necessariamente o dos mais jovens ou dos mais saudáveis, mas sim o daqueles que conseguiram transformar suas chamadas limitações em especializações únicas. Como Roberto, que transformou sua experiência em metalurgia numa fonte de histórias valiosas para os netos. Ou como Dona Maria, que transformou sua dificuldade para andar em longas distâncias numa expertise em jardinagem de varanda. A chave está em entender que utilidade não significa fazer tudo o que fazia aos 30 anos. Utilidade significa encontrar as coisas específicas que só você pode fazer, da forma que só você sabe fazer, com a sabedoria que só você acumulou. É trocar quantidade por qualidade, amplitude por profundidade, força física por inteligência emocional. Pacientes que superaram a sensação de inutilidade relatam uma descoberta comum. Eles perceberam que estavam tentando competir com versões mais jovens de si mesmos ou com pessoas de outras gerações, em territórios que não eram mais os seus. Era como tentar ser um velocista aos 70 anos, quando na verdade poderiam ser excelentes maratonistas da sabedoria. O momento de virada acontece quando a pessoa para de tentar provar que ainda consegue fazer tudo o que fazia antes e começa a descobrir coisas novas que pode fazer melhor agora do que qualquer outra pessoa. Roberto nunca foi tão bom contador de histórias como se tornou aos 68 anos. Nunca foi tão bom conselheiro, nunca foi tão bom ouvinte, nunca foi tão bom em enxergar o que realmente importa na vida. A quinta armadilha, em particular, ensina uma lição poderosa sobre como nossa sociedade confunde atividade com valor. Estamos tão acostumados a medir importância pela capacidade de fazer que esquecemos de valorizar a capacidade de ser. Roberto descobriu que sua presença tranquila numa conversa valia mais que 10 favores forçados. Que seu sorriso genuíno quando alguém chegava em casa era mais importante que qualquer tarefa doméstica. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque talvez você conheça uma pessoa que está presa nessas mesmas armadilhas, achando que seus melhores dias ficaram para trás, quando na verdade seus dias mais significativos podem estar apenas começando. Para garantir que você consiga escapar completamente dessas 5 armadilhas, desenvolvi um protocolo de acompanhamento que aplico com todos os meus pacientes que enfrentam a sensação de inutilidade.
Chamo esse protocolo de radar da relevância diária. E ele funciona como um sistema de alerta precoce que identifica quando você está começando a cair numa das armadilhas antes que ela cause dano real. O protocolo começa com uma avaliação simples todas as noites antes de dormir. Você se pergunta qual dessas 5 situações aconteceu durante o dia. Primeiro, você acordou pensando no que perdeu ou no que ainda pode fazer? Segundo, durante as refeições, você foi espectador ou participante ativo das conversas familiares? Terceiro, suas atividades geraram resultado concreto na vida de alguém ou foram apenas formas de passar o tempo? Quarto, quando interagiu com outras pessoas, sua voz foi ouvida ou você ficou no modo silencioso automático? Quinto, quando ofereceu ajuda, foi em áreas onde realmente tem competência ou tentou provar valor em territórios que não domina? Essas 5 perguntas funcionam como um raio-x diário da sua autoestima. Mas o protocolo vai além da identificação. Para cada armadilha detectada, existe uma ação corretiva específica para o dia seguinte. Se você identificou que caiu na primeira armadilha, na manhã seguinte vai praticar a revisão do valor presente. Se caiu na segunda, vai planejar uma contribuição específica para a próxima refeição familiar. Se caiu na terceira, vai escolher uma atividade de impacto medível. Se detectou a quarta armadilha, vai preparar mentalmente 2 histórias ou opiniões para compartilhar na próxima conversa. Se caiu na quinta, vai focar apenas em oferecer ajuda nas suas áreas de competência genuína. O protocolo transforma consciência em ação, observação em transformação. Durante os primeiros 30 dias aplicando esse protocolo, é normal identificar que você cai em 2 ou 3 armadilhas diariamente. Não se desespere. A sensação de inutilidade foi construída ao longo de meses ou anos. Então é natural que precise de algumas semanas para ser desconstruída. O importante é que cada dia praticando o protocolo reduz a frequência e a intensidade das armadilhas. Pacientes relatam que após 6 semanas usando o radar da relevância diária, as armadilhas se tornam tão óbvias que eles conseguem evitá-las antes mesmo de cair. É como desenvolver um 6º sentido para a proteção da autoestima. Roberto hoje identifica uma armadilha se aproximando e automaticamente ativa a estratégia correspondente. O protocolo também inclui um elemento de emergência para dias particularmente difíceis, quando a sensação de inutilidade fica muito intensa. Nesses momentos, você para tudo o que está fazendo e pratica o que chamo de âncora do propósito. Identifica uma pessoa específica que se beneficiou de algo que você fez, disse ou ensinou nos últimos 6 meses. Relembra os detalhes dessa contribuição, como ela afetou positivamente alguém. Comente agora qual dessas 5 armadilhas você mais reconhece na sua rotina diária, para eu saber como posso ajudar você especificamente a desarmar os padrões que estão roubando sua alegria de viver. A transformação de Roberto não foi um milagre nem um caso excepcional. Foi o resultado natural de uma pessoa que decidiu parar de aceitar a inutilidade como destino inevitável e começou a desarmar, uma por uma, as armadilhas que estavam capturando sua alegria de viver. Hoje, 3 meses depois, Roberto não é mais aquele homem que ficava olhando pela janela, achando que não servia para nada. Roberto redescobriu que seus 68 anos não representam o fim de uma vida útil, mas o início de uma fase onde sua utilidade tem sabores diferentes, mais refinados, mais profundos. Ele não precisa mais carregar peso para se sentir forte, não precisa mais resolver todos os problemas para se sentir importante, não precisa mais competir com versões mais jovens de si mesmo para ter valor. O que mais me emociona na história de Roberto é perceber que ele não apenas escapou das armadilhas, ele se tornou um especialista em ajudar outras pessoas a escaparem também. Hoje Roberto é aquele vizinho que identifica quando alguém está caindo na síndrome do convidado permanente
e gentilmente convida a pessoa para contribuir com algo específico. É aquele avô que percebe quando alguém está praticando o autossilenciamento preventivo e faz perguntas que incentivam a pessoa a compartilhar suas histórias. A dor que você sente quando acorda pensando que não serve mais para nada é real, é legítima, merece ser acolhida e compreendida. Mas essa dor não é uma sentença definitiva sobre seu valor como pessoa. É um sinal de que você está preso em padrões que podem ser mudados, em armadilhas que podem ser desarmadas, em crenças que podem ser transformadas. Seus filhos ainda precisam da sua sabedoria, mesmo que expressem isso de forma diferente. Seus netos ainda podem se beneficiar das suas histórias, mesmo que pareçam distraídos com os celulares. Sua comunidade ainda pode ser impactada pelas suas contribuições, mesmo que elas sejam diferentes das que você fazia aos 40 anos. A sensação de inutilidade mente para você todos os dias, sussurrando que seus melhores anos ficaram para trás, que você não tem mais nada importante para oferecer ao mundo. Mas eu posso afirmar, baseada em centenas de casos que acompanhei, que essa sensação é uma ilusão criada por armadilhas específicas que podem ser identificadas e desarmadas. Roberto prova que aos 68 anos, ainda é possível acordar com entusiasmo, ainda é possível se sentir importante, ainda é possível fazer diferença na vida das pessoas. Ele prova que a palavra inutilidade pode ser riscada do vocabulário de qualquer pessoa que tenha coragem de enxergar as armadilhas e determinação para escapar delas. Você não nasceu para ser um peso, não nasceu para ser esquecido, não nasceu para ser apenas uma sombra do que já foi. Você nasceu para ser útil de formas que talvez ainda nem descobriu, para contribuir de maneiras que são unicamente suas, para deixar marcas que só você pode deixar neste mundo. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.